you made all things work together for my good. 'Cause you made all things work together for my good. You stay the same through the ages. Your love never changes. And baby, pain in the night, but the joy comes in the morning. And when the oceans rage, I don't have to be afraid, because I know that you love me. Your love never fails. Your love never fails. Your love never fails. Seja bendito o teu nome hoje para todo sempre. Cante. 'Cause you make all things work together for my good. Só igreja, vai, para aí. You make All things work together for my good. Declare com paixão. All things work together for my good. Declare. You make all things work together for my good. Vamos declarar, vamos. You make all things work together for my good. You make all things work together for my good. Mais uma vez, you make all things work together for my good. Declare com fé. You make all things work together for my good. Para sempre exaltado, para sempre és o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Mas os céus e a terra, a sua palavra é eterna. O teu olhar é como fogo, a tua voz é como um trovão, e o seu poder é incomparável. Vem sobre nós. O teu olhar é como fogo, a sua voz é como um trovão, e o seu poder é incomparável.
como fogo, a sua voz, a sua voz é como um trovão, o seu poder é incomparável, vem sobre nós, o teu olhar é como fogo, a sua voz é como um trovão, e o seu poder é incomparável, vem sobre nós. Santo, 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 poderoso de Israel, o Deus de fogo está aqui, o Deus de fogo está aqui. Santo, 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 poderoso de Israel, o Deus de fogo está aqui, o Deus de fogo está aqui. Santo, 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 poderoso de Israel, o Deus de fogo está aqui, o Deus de fogo está aqui. Santo, 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 poderoso de Israel, o Deus de fogo está aqui, o Deus de fogo. Toca no Senhor, toca no Senhor, toca no Senhor, toca no Senhor, com brasas vivas no altar, com brasas vivas no altar. Toca no Senhor, toca no Senhor, toca no Senhor, toca no Senhor, com brasas vivas no altar, com brasas vivas no altar. Aleluia, igreja. Bem, o texto bíblico de Marcos, capítulo 4, versículo 35, eu vou ler ele, porém, eu vou usar uma parte como nosso tema. A minha versão diz assim: ao anoitecer, Jesus disse a seus discípulos: vamos atravessar para o outro lado do mar? Ok? É um texto conhecido, não é um texto que eu acredito que seja desconhecido, inédito para alguém. É um texto conhecido que fala a respeito da travessia do mar, tá? O mar nós chamamos de mar, porém é um lago. A Bíblia chama de mar, porém é um lago, o lago da Galileia. Então, é um texto conhecido, nós já ouvimos, eu já falei inúmeras vezes a respeito deste texto bíblico, porém hoje eu quero falar novamente sobre ele, trazendo alguns pontos para a nossa meditação. E o que eu quero falar na noite de hoje, nesse versículo, está na segunda parte, aonde diz o seguinte: vamos atravessar para o outro lado do mar, ok? Vamos atravessar para o outro lado do mar. Bem, essa parte do versículo, aqui nós dividimos, pegamos a parte B do versículo
E nessa parte B do versículo, eu quero despertá-los para o seguinte, não para aquilo que está escrito aqui, ok? Eu não quero que vocês tente olhar para o que está escrito, mas eu quero que vocês atentem para o que está por detrás desse escrito. Quando nós lemos aqui, nós entendemos que o Senhor Jesus, ele está conversando com os seus discípulos, ok? Porque a primeira parte diz, e disse aos seus discípulos, e ele disse, vamos atravessar, vamos passar para o outro lado do mar. Quando ele fala isso para os seus discípulos, o que nós encontramos aqui nessas palavras do nosso Senhor Jesus? Para mim, eu vejo aqui uma palavra que faz um sentido, todo um sentido neste texto. Primeiro, aqui fala a respeito de Cristo, um grupo de discípulos, um barco e um mar, e uma situação difícil que estavam enfrentando. Na arte primitiva, era exposto o barco, essa travessia de Jesus aqui, como uma analogia da igreja do Senhor, ou seja, a arte primitiva, ela comparava o barco, o mar aqui, com a igreja do Senhor Jesus. Assim era pintado a igreja do Senhor, assim como o barco no mar, enfrentando as suas dificuldades. Então a arte primitiva, ela comparava a igreja a isso, que a igreja no mar, enfrentando as dificuldades, ok? Então quando Jesus ele diz vamos passar ou vamos atravessar para o outro lado do mar, eu vejo aqui exposto uma palavra: obediência. Obediência. E partindo disso, nós vamos entender um pouco mais a respeito dessa travessia. Tudo começa nesta palavra, obediência. Quando Jesus ele diz aqui, ele aborda os seus discípulos, dizendo, vamos passar para o outro lado, os discípulos muito bem poderiam dizer, não. Ok? Ou seja, os discípulos poderiam desobedecer. Simplesmente desobedecer. Porém, o que eu vejo aqui, nesse convite que Jesus faz aos seus discípulos, eu vejo aqui essa palavra, obediência. Os discípulos dizem, vamos, obediência. A partir dessa palavra obediência, é que desencadeia aqui uma situação nada agradável. Vamos. Bem, tentarei aqui passar para vocês todos os pontos que eu tenho, claro que não detalhadamente, será impossível, porém vou tentar passar e depois vocês em casa tentam se aprofundar mais naquilo que vamos estar falando. Em primeiro lugar, a Bíblia fala aqui a respeito de Marcos ele fala a respeito aqui de uma tempestade. Eu vou usar um sinônimo aqui, diferente, e vou chamar de tormenta, ok? De tormenta. Vou usar essa palavra durante todo o sermão. Porém, Marcos, ele fala a respeito de tempestade, uma forte tempestade, que quando estavam no barco, sobreveio a eles uma forte tempestade, ou um vento muito forte, o que Marcos
ele quer expressar aqui para o leitor, o que Marcos quer expressar aqui para a igreja, quando ele diz essa tempestade forte, esse vento forte, que eu vou usar tormenta, quando ele fala que essa tormenta forte, ele quer mostrar para nós o seguinte: mais do que uma tormenta forte, as palavras de Marcos aqui traz o seguinte: uma tormenta furiosa, a fúria de uma tormenta. É isso que o texto literal ele traz para nós, a fúria de um tormento, ok? A fúria de um tormento. Então é algo assustador, algo assombroso, é o que Marcos está colocando para nós. Não é algo simples assim, dizer assim: olha, uma tormenta está vindo, um vento forte está vindo. Não, ele está dizendo a fúria, a tormenta está furiosa, a tormenta está furiosa e sobrevém a nós. Então tudo isso começa. O primeiro ponto que eu quero passar para vocês aqui neste texto bíblico, o que a tormenta revela para nós, ela revela o quê? A tormenta revela para nós, em primeiro lugar, a obediência. Eu falei para vocês que tudo parte da obediência. Então a primeira coisa que a tormenta revela para nós, elucida para nós, mostra para nós, é a obediência. A obediência. Existem dois tipos de tormenta. Existe a tormenta que ela vem frente à obediência, o que nós estamos falando, que tudo aqui que acontece, essa tormenta que nós estamos olhando aqui, é a tormenta que ela vem através da obediência. Existe outro tipo de tormenta, que é a tormenta comum. É a tormenta comum do dia a dia. Do dia a dia, que desencadeia no dia a dia. Entre essa tormenta comum e a tormenta da obediência, essa que nós estamos aqui olhando, que estamos aqui estudando, é a pior. É a pior tormenta. Por que essa é a pior tormenta? Por quê? A pior coisa é você estar enfrentando a tormenta sem saber o porquê. A pior coisa é você enfrentar uma tormenta quando você diz assim para si mesmo: por que eu estou passando por isso? Por que eu tenho que passar por isso? Se eu sou fiel a Deus, se eu sou obediente a Deus, está entendendo aonde eu quero chegar? A pior tormenta é a tormenta que ela desencadeia, ela brota, ela flora na obediência. Na obediência. Essa é a pior. Porque você não sabe de onde ela veio, você não sabe o porquê que ela veio. E essa tormenta ela é maior. Essa tormenta é maior. Aquela tormenta que quando vem para você, e você olha e diz assim: eu estou enfrentando isso porque realmente eu mereço, porque eu errei, eu agi errado, eu me equivoquei, eu desobedeci a Deus, então eu tenho que pagar o preço. Essa é a tormenta comum. Então você enfrenta ela sabendo o porquê você está enfrentando. Você enfrenta ela sabendo que isso é resultado, é a colheita de algo que plantou de forma equivocada. Agora, essa colheita aqui, essa tormenta aqui, é a pior, é a tormenta que vem pela obediência. Pela obediência. O Senhor Jesus diz para os discípulos assim: vamos passar para o outro lado? Se os discípulos dissessem assim: não vamos, aí Jesus poderia dizer: ok, não vão? Não vou forçar, não por força nem por violência, mas a tormenta virá. E aí, lembra de Jonas? E tantos outros.
A tormenta veio pela desobediência. Então eu sei por que eu estou colhendo, eu sei por que eu estou passando por isso. Agora os discípulos não, eles foram obedientes, sim, Senhor. E agora estavam diante de uma tormenta. E como enfrentar e como vencer essa tormenta? E aí é complicado. E essa tormenta é a pior. E essa tormenta você não sabe como enfrentar. Às vezes você não sabe o que fazer. Porque você diz, eu fui fiel, eu sou fiel a Deus. Por que eu tenho que passar por isso? E se nós não nos cuidarmos, murmuramos, blasfemamos contra Deus. Lembra de Jó? Lembra de Jó? Fiel a Deus, obediente a Deus. E que tormenta que Jó enfrentou. Mas ele não blasfemou contra o seu Deus. Ele não blasfemou contra o seu Deus. Quando todos ao seu redor diziam para ele negar, para ele abandonar. Porque quando nós estamos diante de uma tormenta, que nós olhamos e vimos que aquilo que nós estamos enfrentando não é, isso que eu estou enfrentando não é pela minha desobediência. A tormenta que eu estou enfrentando é porque eu sou obediente a Deus. Tudo isso sobrevém sobre mim por causa da minha obediência a Deus. E aí vem as perguntas. Por que o justo sofre? Por que há tsunami? Por que há pessoas na rua que não têm o que comer? Perguntas. Quando nós somos fiéis a Deus, sabe aquele momento quando você é fiel, você entra no barco, e digo para vocês, se eu tenho que dar um tema aqui, poderia dar tantos temas aqui, mas vamos dar um tema aqui, o barco de Cristo. O barco de Cristo. Quando nós entramos no barco de Cristo, nós entramos sabendo que virá tormenta. E o que você tem que entender é o seguinte, que essa tormenta aqui não é imprevisível. Não sabíamos, e a tormenta veio e nos pegou desprevenidos. Não, vocês estão equivocados se pensar nisso. Jesus sabia muito bem que viria a tormenta. Jesus sabia muito bem que viria a tormenta. A tormenta aqui não pegou, pode ser até os discípulos, mas nem os discípulos, porque eles eram pescadores e eles conheciam o tempo. Então a tormenta não foi algo do acaso, a tormenta foi algo que o Senhor sabia e permitiu que os discípulos entrassem em seu barco, porque o Senhor Jesus queria que eles passassem por aquela tormenta. E o Senhor entra no barco, e para desespero maior dos seus discípulos, ele arruma um travesseiro, algumas versões diz travesseiro, outras diz almofada, e ele coloca ali no barquinho, inclina a sua cabeça e descansa e dorme, sabendo que a tormenta viria. Quem confia em Deus, quem tem paz com Deus, descansa em meio à tormenta. Aleluia. Não se desespera em meio à tormenta. Ali estava o Senhor Jesus, dormindo tranquilamente. Não vou dizer aqui o sono dos anjos, porque os anjos não dormem, mas dormia tranquilamente. E os discípulos estavam no barco de Cristo. E vou dizer para vocês, entrar no barco de Cristo é entrar para enfrentar tormenta. Então não adianta dizer assim, eu não sabia que depois de aceitar Jesus, eu enfrentaria tantas lutas. Se não sabia, é porque não conhece a palavra de Deus, porque o Senhor nunca disse que seria mar de rosa. Não, ao contrário, Ele fala, no mundo tereis aflições. Quando nós entramos no barco de Cristo, se você não sabia, saiba disso. Quando você entrar no barco de Cristo, quando Cristo te convidar para entrar
saiba que Ele sabe, Ele está preparando uma tormenta para você. Pode ser que a tormenta não te pegue no começo do mar, mas quando você estiver em alto mar, a tormenta virá. Ou seja, pode ser que a tormenta não venha no primeiro ano, pode ser que não venha no segundo ano, mas lá na frente a tormenta virá, e ela virá. É certo, a tormenta virá. Entrar no barco de Cristo é entrar para enfrentar a tormenta. É entrar para enfrentar tormenta. E isso a arte primitiva já desenhava. O retrato do barco no mar é o retrato da igreja enfrentando tormenta. Então Jesus, Ele convida os discípulos, e os discípulos na sua obediência. Como é difícil, como é difícil você sendo fiel a Deus e você enfrentando lutas. Sabe, aquela pessoa fiel nos seus dízimos, foi mencionado aqui sobre dízimo. Você é fiel em seus dízimos, nas suas contribuições. Você é fiel, você ajuda, você contribui. E daqui a pouco você se vê numa situação de enfermidade, a sua família em enfermidade e lutas ali. E aí, irmão, você olha e diz: por que eu estou passando por tudo isso se eu sou fiel a Deus? É a tormenta na obediência, e essa é mais difícil, e Deus permite que passemos por ela. E Deus permite que passemos por ela. Então, quando você estiver enfrentando alguma tormenta, e você olhar para você e disser assim: mas eu sou fiel a Deus, não se assuste, porque o fiel tem uma tormenta também separada para ele. Quando somos fiéis ao Senhor e obedientes ao Senhor, enfrentamos um tipo de tormenta na nossa vida. Agora, deixa eu dizer para vocês o seguinte: a tormenta, em segundo lugar, a tormenta, como eu disse, ela é inexplicável. Ela é inexplicável. Os discípulos, quando se vê diante daquela tormenta, olha para Jesus, Jesus dormindo em paz, porque quem tem paz com Deus, descansa em paz em meio à tormenta, não se desespera, não é assim? Quem confia no Senhor, quem tem paz com o Senhor, quem confia nele, não se desespera em meio à tormenta. Quando cai enfermidade, fica desesperado: meu Deus, o que vai acontecer? Eu vou morrer, Senhor, quantos dias? Não sabe o que faz, vem o desespero, não dorme tranquilo, perde o sono. Aí, a segunda lição é que é inexplicável. É inexplicável. Os discípulos chegam para o Senhor Jesus e dizem o seguinte: olha o que os discípulos disseram para Jesus. Acusaram Jesus. Eles disseram assim: o Senhor não se importa. O Senhor não se importa. Foi uma pergunta que eles fizeram. O Senhor não se importa. Mestre. Marcos diz que acordaram Jesus, mestre. E eu uso uma versão aqui que diz o seguinte: que eles acordaram Jesus aos gritos, gritando: mestre, desperta. Aí Jesus desperta e não é assustado, não. Sabe quando você vai dormir que alguém dá um grito, te assusta e você pula da cama? Não. Eu vejo ali os discípulos gritando que era para Jesus cair no mar, né? A Bíblia fala isso, que eles acordaram aos gritos, gritando e dizendo: não se importa, o Senhor não se importa. Em vez de Jesus estar assustado, cair do barco, simplesmente Jesus abre os olhos tranquilamente, com toda a paz, toda a serenidade, toda a calmaria. Talvez até se espreguiça tranquilamente, olha para eles e diz: o que está acontecendo? Jesus sabia de tudo o que iria acontecer. E os discípulos: não se importa. O Senhor não se importa que estamos perecendo. É isso que falam. É isso que a Bíblia diz. E Jesus, neste momento,
momento, ele olha para o coração dos seus discípulos. Ele não olha para o tempo. Ele não olha para o tempo. E eu vou dizer algo para vocês aqui, guarde isso. Guarde isso. Estudamos dias atrás aqui, estamos estudando ainda sobre os ministérios. E dias atrás eu falei aqui sobre profeta, o que é o ministério de profeta, tá? E eu, como profeta aqui, eu quero profetizar na sua vida. Já estou profetizando na sua vida. Guarde o que eu vou dizer para você aqui. O que Jesus estava preocupado aqui não era com a tormenta externa. Não era isso que Jesus estava preocupado. O que Jesus conduziu, o que Jesus fez com os discípulos e colocou-os no seu barco, ele sabia de tudo o que ia acontecer. Jesus não estava preocupado com a tormenta, ele dormia em paz. Se ele estivesse preocupado, ele não dormiria. Ele estava dormindo. Ele não estava preocupado com aquela tormenta ali fora, com o mar bravio, com o barco enchido de água, e a minha versão diz que estava a ponto de afundar. Jesus não estava preocupado com isso, não. A maior preocupação de Jesus, sabe o que era? Era com a fraqueza do coração dos seus discípulos. A maior preocupação de Jesus não era a tormenta lá fora, era com a tormenta no coração, era a tormenta que afligia os seus discípulos. A pior tormenta não é essa que está aí fora, não. A pior tormenta é aquela que está intrínseca, aquela que está aqui dentro de nós. A pior tormenta é aquela que nos atormenta de noite, são as nossas fraquezas. Era essa tormenta que preocupava Jesus, e era com essa tormenta que Jesus queria trabalhar, era com essa tormenta que Jesus queria ensinar os seus discípulos, mostrar aos seus discípulos. Era esse tipo de tormenta. Jesus os coloca no barco porque ele queria que os seus discípulos tivessem uma experiência e conhecesse e pudesse saber lidar com as suas próprias tormentas, com as suas próprias fraquezas. Era isso que Jesus estava preocupado. Enquanto os discípulos olhavam para fora, olhavam para a natureza, para o clima, para as ondas açoitando aquele barco, Jesus não se preocupava com isso. Jesus olhava para a tormenta do coração daqueles homens que ali estavam. A tormenta no coração daqueles homens. É isso que Jesus estava ensinando. Era isso que Jesus estava mostrando para eles. E Jesus diz: homens de pouca fé, homens de pouca fé. Jesus censura os seus discípulos. Jesus não aceita aquele tipo de atitude porque o acordou. Não é pelo fato de ter acordado, mas pelo fato de estarem amedrontados, intimidados, aterrorizados, sucumbidos diante daquela tormenta. Quando o pior não era aquilo que estava diante, mas aquilo que estava intrínseco, enraizado dentro de si. A maior tormenta na nossa vida, meus irmãos, não é a que nós enfrentamos lá fora. Não é. A maior tormenta que nós enfrentamos é aquela que está dentro de nós. O maior desafio que nós enfrentamos é aquele que está dentro de nós. O nosso maior inimigo somos nós mesmos. Somos nós mesmos. Os terapeutas apregam isso, dizendo que o maior desafio do homem é o próprio homem. Aquilo que está alojado na nossa mente. Esse é o nosso maior desafio. Quando nós aprendemos a lutar, quando nós aprendemos a enfrentar os nossos próprios medos, as nossas próprias fraquezas, nós vamos olhar a tempestade, a tormenta, com outros olhos. As tormentas dessa vida não nos assustarão mais. Não. As provas dessa
da vida não nos assustarão mais. A morte não nos assustará mais. Por que Paulo disse: o viver para mim é Cristo e o morrer é lucro? Por que Policarpo, pastor da igreja de Esmirna, no Apocalipse, quando chamado para ser morto, foi buscado para ser morto, para ser queimado, ele simplesmente diz o seguinte: me levem por favor, apressem o meu encontro com o meu Senhor. Por que esses homens não tinham medo da morte? Por que não tinham medo da tormenta? Porque esses homens se conheciam, esses homens aprenderam a enfrentar os seus próprios medos, esses homens aprenderam a domar a sua própria tormenta, esses homens aprenderam a se conhecer e confiar no Senhor, e diante da tormenta, diante das provas, não os assustavam. Por isso Paulo disse: o viver para mim é Cristo, o morrer é lucro. É isso que Jesus aqui ele quer ensinar aos seus discípulos, a aprender a lutar com as suas próprias tormentas. A tristeza de Jesus aqui é porque os discípulos, apesar de um tempo com ele, ainda não tinham aprendido. E aqui é um teste. Aqui é um teste. Jesus os leva em alto mar, e no desespero daqueles homens, no desespero de morrer, olha o que a morte causa na vida daquele que não tem confiança no Senhor, que não acredita piamente no Senhor, porque aqueles que acreditam dizem como Paulo: o morrer é lucro. Jesus os leva para esse teste, para que eles pudessem aprender a enfrentar os seus próprios medos agora. Agora era o momento daqueles discípulos simplesmente dizer o seguinte: deixa o mestre descansar, deixa o mestre, não importunemos, deixa ele descansar, e simplesmente eles dizerem: acalma-te, vento, aquieta-te, mar. Era isso que Jesus queria ver, era isso que Jesus queria ouvir daqueles discípulos, mas não foi daquela vez. E Jesus, decepcionado, olha para eles e diz: homens de pouca fé. Agora imagina, você dentro de um barco, em alto mar, as ondas açoitando a todo tempo o seu barco, entrando água, o barco começando a afundar, a tempestade, Marco diz, furiosa, ok? Qual era a sua atitude? Qual seria a nossa atitude no lugar dos discípulos? O que nós faríamos no lugar dos discípulos? Deixaríamos Jesus descansando e diríamos assim: agora, vento, acalma-te, mar, aquieta-te, em nome de Jesus que está descansando aqui. Era isso que faríamos? Seria essa a nossa atitude diante dessa tormenta? O que eu quero dizer para vocês nessa noite? É assim que nós estamos agindo? Porque nós enfrentamos as nossas tormentas no dia a dia. Ou a tormenta comum, ou a tormenta pela nossa obediência. Por sermos fiéis ao Senhor, pagamos um preço. Quando entramos no barco de Cristo, é entrar para enfrentar tormenta. Não tem como entrar no barco de Cristo e se ver livre de tormenta. Não tem como, não existe, nunca existiu. Todos que entraram, todos que experimentaram o barco do Senhor, todos que entram no barco do Senhor para passar para o outro lado, até chegar do outro lado, e você entende o que quer dizer com o outro lado, a glória, até nós chegarmos do outro lado, muitas tormentas nós enfrentaremos sim pelo mar.
Não tem como entrar no barco sem enfrentarmos tormenta. E Jesus já está mostrando isso para nós hoje. Você quer me seguir? Você quer me aceitar? Sim, então entra no meu barco. Mas vai enfrentar tormenta. Vai enfrentar tormenta. É por isso que a arte primitiva desenhou esse barco, nesse mar bravio, como a igreja. É a igreja naufragando em meio a tormentas. Como que nós temos nos portado diante das tormentas que sobrevêm sobre nós? Meus irmãos, o tempo já se foi. E eu teria muito para dizer para vocês aqui. Eu vou citar só os pontos e não vou explaná-los. E você vai estudar. O terceiro ponto, eu falei só dois. O terceiro ponto que nós aprendemos aqui, nessa jornada nossa para o outro lado, que é o seguinte: é na tormenta, ou seja, a tormenta, ela revela para nós os nossos verdadeiros amigos. A tormenta revela para nós os nossos verdadeiros amigos. Não vou entrar em detalhe aqui, porque o tempo. Quarto ponto: a tormenta nos leva a Cristo. A tormenta nos leva a Cristo. Não vou entrar em detalhe aqui. E o último ponto que eu tinha para falar aqui é que a tormenta, ela revela um Cristo novo. Como assim? Estude. A tormenta, ela revela um Cristo novo. Eu só vou dar aqui uma palhinha para você entender aqui, fica mais fácil você entender que a tormenta revela, né? Você vai, como que revela um Cristo novo? Sim, quando Jesus acalma, um discípulo olha para o outro e diz o seguinte: quem é este? Quem é este? Quem é este homem? A tormenta revela para nós um Cristo que nós não conhecíamos. Não vou falar sobre isso porque não temos tempo. Eu quero orar com você nessa noite. Vamos orar? Vamos nos colocar em pé? Vamos buscar a presença do Senhor? Eu quero orar com você. Eu quero que você venha aqui à frente para orarmos juntos. Ok? Vamos orar? Amanhã é feriado, né? Então não precisa fazer marmita ainda? Não, né? Não precisa fazer marmita. Então, amanhã é feriado. Eu quero que você venha aqui à frente para orarmos juntos. Vamos orar juntos. Vamos buscar a presença de Deus. Vamos buscar a presença de Deus. Meu irmão, nós estamos em alto mar. Em alto mar. Eu já me considero em alto mar. Esse ano, tanta luta que veio que eu já estou, eu acho que já um pouquinho a mais do alto mar, do meio. Mas tem pessoas que ainda, veio alguma tormenta sobre a sua vida? Não, é porque você não alcançou ainda alto mar. Então está tranquilo. Mas não se desespere. Quando você alcançar o alto mar, as tormentas virão. Nós vamos orar nessa noite. Nós vamos orar para que Deus nos ajude a enfrentarmos as dificuldades, enfrentarmos as nossas dificuldades. Ser obediente a Deus, pagamos um preço. Entrar no barco de Cristo, se paga um preço. Mas eu digo uma coisa para vocês: no barco de Cristo, você nunca vai estar sozinho. Nunca se esqueça disso. No barco de Cristo, nunca. Pode os teus companheiros saltar do barco, mas Jesus, ele sempre estará no barquinho. Você nunca ficará sozinho quando você entrar no barco de Cristo. Você pode até dizer assim: mas então se tem tanta luta, eu não vou entrar no barco. Mas é melhor estar dentro do barco, enfrentando um monte de tormenta, mas na companhia de Jesus, do que fora do barco sem Jesus. Entra no barco nessa noite. Enfrente a tormenta, calado. Enfrente a tormenta calado. Enfrente a tormenta sendo submisso ao Senhor. Mesmo que você saiba que a tormenta está vindo, não diga não para Jesus. Porque às vezes o Senhor pede algo para nós que nós olhamos e falamos: mas não vai ser legal. Mas Jesus está pedindo para você? Sim, então vai. Mas tem uma tormenta, vai. Se Jesus te chamou, vai. Eu já passei por isso. Eu já passei. Quando eu vim para Nova Zelândia, sem falar dos outros países, que eu já vivi, que esse é o 5º país. Mas quando eu vim para Nova Zelândia, eu sabia a tormenta que eu iria enfrentar. Mas eu sabia que era Jesus querendo que eu entrasse no barco. Eu entrei no barco sabendo das tempestades que eu iria enfrentar.
Mas é melhor enfrentar as tempestades do lado de dentro do barco do que do lado de fora. Eu quero que você adore o Senhor nessa noite. Se você está ao lado da sua esposa, abraça a sua esposa. Se você está ao lado do seu amigo, abraça o seu amigo. Se você tem intimidade para isso, abraça. Se não tem intimidade, fique à vontade. Mas eu quero que você nessa noite ore, feche os seus olhos. Olha a Deus, busque ao Senhor. Busque a presença do Senhor. Busque a presença do Senhor. O Senhor Jesus está aqui nessa noite para alegrar a nossa alma. Salva-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Aleluia. Te adoramos, Senhor. Senhor. Adoramos a Ti, meu Senhor. Tu és maravilhoso. Põe em mim teu coração. Tu és maravilhoso, Senhor. Enche os nossos corações. Porque tudo que há renova a nossa fé. dentro de mim Renova a nossa coragem. necessita Renova as nossas ser forças. mudado, Senhor. Renova o teu filho nessa noite. Renova a tua igreja nessa noite. Porque tudo que há dentro do meu Renova, Senhor. coração Renova agora, Senhor. Renova, Senhor. necessita Começa aqui no púlpito, Senhor. E vai renovando, Senhor. Vai renovando. Renova. Renova aqui dentro da nave da igreja. Renova nas salinhas, crianças. Renova, Senhor. Jesus. Renova, Senhor. Renova, Senhor. Já não quero Aleluia. ser igual. Aleluia. Renova. Enche os nossos corações nessa noite, Senhor. Senhor. Enche os nossos corações. Fortalece a nossa alma. Põe em mim teu coração. Tira todo medo. Tira todo pavor. Porque tudo timidez. que há Enche. dentro de Enche, Senhor, o coração mim de cada um dos teus filhos aqui nessa noite. Enche. Renova essa vida. Renova essa vida, Senhor. Renova esse coração. Para te adorar. Para te buscar. Necessitamos de Ti, Senhor. Enche cada coração, cada casal, cada família, Senhor. Abençoa cada casal aqui nessa noite. Cada família. Não permita que as tormentas dessa vida destruam este casal. Que as tormentas dessa vida destruam esta família. Em nome de Jesus. Que as tormentas da enfermidade sejam acalmadas nessa noite. Que as tormentas da enfermidade que assola a vida dos teus filhos sejam destruídas, sejam acalmadas nessa noite, em nome de Jesus. Acalma a tormenta da pandemia deste planeta, Senhor. Que essa pandemia que assola o planeta Terra, Senhor, que essa tormenta seja, Senhor, acalmada. E nós profetizamos nessa noite: acalma de vento, aquieta de mar, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, acalma esta pandemia, Senhor. Cura, Senhor, este teu filho que sofre de enfermidade. Cura, Senhor. Enche os nossos corações de coragem. Enche, Senhor, os nossos corações de fé. De fé. Faz brotar, Senhor, nessa noite
fé, que haja fé, que o medo, Senhor, que o medo seja dissipado, que o medo seja destruído. Renova a nossa fé, Senhor, nessa noite. Renova, Senhor, nessa noite. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Enche esse meu irmão. Enche esse meu irmão. Enche esse meu irmão. Enche esse meu irmão. Enche, Senhor. Enche, Senhor. Da alegria, da ânimo, da força, da coragem, da motivação. Dá, Senhor. Dá, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Abençoa a sua igreja, Senhor. A tua igreja aqui presente nessa noite. Oh, aleluia. Te adoramos, Senhor. Adoramos a Ti, Senhor. Adoramos a Ti, Senhor. Abençoa os teus filhos que aqui estão te buscando. Abençoa este lar, Senhor, que está sofrendo um ataque, Senhor. Ajuda essa família que está passando em meio à tormenta. Ajuda essa família que está lutando, que está batalhando e que não sabe como enfrentar essa tormenta. Ajuda. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Receba nessa noite. Receba de Deus o consolo. Receba a motivação de Cristo na sua vida nessa noite. Receba a saúde. Receba a paz. Receba o conforto. Receba o abraço. Receba o abraço.